Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins, você está nos porões da minha casa. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal. Se você clicar aqui embaixo em ser membro, você faz parte de um grupo no Telegram comigo, onde você pode mandar suas perguntas, onde eu respondo de vez em quando. Iago, não quero ser membro, não quero ajudar com dinheiro aí para esse canal, sei que você deve ser muito rico, milionário, dirigindo BMW. Não dirige BMW, só para deixar registrado aqui. Você pode auxiliar este canal simplesmente clicando aí gratuitamente em like, em gostei aí embaixo e clicando em inscrever-se, caso você chegue aqui e ainda não seja inscrito do nosso canal, pra gente aí, né, poder crescer cada vez mais dentro da plataforma do YouTube e levar esses vídeos cada vez mais longe. Dito isto, faça aí as coisinhas que você tem que fazer pra apoiar seus coleguinhas youtubers, simbora. Eu tô tentando ficar na posição que eu tava assim, né, tá assim, nos vídeos passados. Aqui é confortável pra gravar vídeo, bom demais. Mas aí eu fico gordo, né, fico buchudo. E aí, o cara comentou, dizendo que eu parecia um Upa-Lumpa. Aí foi demais, né. Então eu tô tentando ficar um pouco mais assim, ó, um pouco mais pra frente assim. Só que aí, meu irmão, minha coluna vai pedir... Melhor. Opa, melhorou. Acho que assim vai, hein? Acho que assim vai. Se Deus é amor e nos deu o livre-arbítrio, por que julgar... E nos deu o livre-arbítrio. Tá, vamos chegar já lá. Por que julgar quem escolhe se afastar dele como mal? Isso parece um relacionamento abusivo entre criatura e criador. Por que condenar a quem pensa diferente? Que sentido teria a vida se todos os seres pensassem de forma igual? Pergunta de um colega cético. Tá, primeiro, a gente não tem livre-arbítrio exatamente, tá? Livre-arbítrio é um termo que divide muitas opiniões na teologia. A gente tem livre agência, nós temos um livre exercício, né? Mas o nosso arbítrio, a nossa vontade, não é exatamente livre, tá? Nossa vontade é escrava do nosso pecado. E como a nossa vontade é escrava do nosso pecado, por isso a gente não é livre para simplesmente fazer o que quiser. A nossa vida está, infelizmente, debaixo, né, de uma tonelada imensa de descrença e de maldade. Somos os vilões da história da criação, certo? Somos nós os seres humanos. Você pode pensar na série de textos que há no livro de Romanos falando sobre a maldade do coração humano, dizendo que nós somos completamente escravos do pecado. A nossa vontade não é totalmente livre. Sendo escravos do pecado, a nossa vontade é inclinada a pecar da forma que mais nos agrada. A salvação em Cristo, então, é justamente a libertação dessa escravidão do pecado, fazendo com que a gente deixe de ser escravo do pecado para ser agora servo da justiça, tendo então a nossa vontade agora mais inclinada para agradar a Deus. Então, como homens maus, certo? Olhando como criatura aquilo para o modo como o Criador opera, algumas coisas podem parecer absurdas pra gente. Para o criminoso, pode parecer abuso receber a justa pena do juiz. Temos que lembrar que nós estamos sempre analisando as coisas da perspectiva dos culpados, não da perspectiva de alguém que olha de fora como um ser independente avaliando as ações de Deus. Nós avaliamos as ações de Deus como aqueles que são os responsáveis por toda a punição que provém sobre nós da parte de Deus. E claro, Deus nos deu a liberdade para viver nesse mundo, mas a partir do momento que nós escolhemos viver contra ele, nós escolhemos pecar e fazer o mal terrível contra o autor da vida. Isso, obviamente, é passível de punição. É como se eu dissesse, nós vivemos em sociedade, existe a liberdade para viver no mundo social, por que é que eu tenho que ser punido se eu escolher cometer um crime? Ora, esse tipo de pergunta não faz muito sentido. É claramente a pergunta de alguém que ainda não compreendeu a própria maldade e o próprio papel de Deus como alguém justo e poderoso. Eu sou Iago Martins, considerando que Deus vive no Kairos, seria semanticamente errado dizer que Deus conhece o futuro? Ao afirmar isso, estaria colocando-o no presente, consequentemente no Cronos? E como lidamos com versículos que falam da presciência de Deus, pois geralmente se refere ao fato de que ele sabe tudo o que acontecerá no futuro, o que à primeira vista parece colocar Deus dentro de uma perspectiva temporal linear, o que estaria em tensão com a ideia de que Deus vive do Kairos. Vamos lá, primeiro resolver o problema do grego aí, tá? Cuidado ao interpretar Kairos como um tipo de tempo de Deus. Isso é a coisa mais comum do mundo aí nas conversas de internet. E Cronos ao tempo que nós vivemos. Isso é uma falácia exegética, tá? É igual a galera que acha que ágape é o amor puro de Deus e filéu é o amor meramente humano, sei lá. Nada disso é verdade. Essa é uma leitura ruim do grego bíblico. Agora, ignorando aí as questões de grego bíblico, várias passagens bíblicas vão dizer que Deus conhece o futuro, conhece toda a existência, porque ele está fora do tempo. Você pode pensar em Isaías 41. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Ou mesmo Isaías 46. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá, e pé farei toda a minha vontade. Essas passagens mostram um Deus que não está necessariamente dentro do nosso tempo, e que por isso ele é capaz de falar com muita certeza acerca do futuro. Dizer que Deus conhece o futuro é falar da perspectiva humana de que Deus conhece aquilo que pra mim é futuro, mas que pra ele é simplesmente a existência que ele percebe. Agora, Deus como um ser relacional, ele decide se relacionar com a criação
e usar a linguagem da criação. Então quando ele fala do futuro, ele fala do que pra gente é futuro. O que ele, que tá para além do tempo, sabe que será a linha cronológica pra gente, mas que pra ele não é uma limitação. Muitas pessoas tentam interpretar Deus como alguém tão fora do tempo, que é como se o tempo existisse como uma linha geográfica, que Deus, fora do tempo, olha geograficamente toda a história do começo ao fim, tudo, o passado e o futuro estão acontecendo simultaneamente para Deus. E eu acho que essa é uma forma de talvez ver Deus, mas a escritura não entra nesse tipo de percepção acerca da divindade. A gente tem a linguagem revelacional de Deus para nós, dentro da história. Nós não sabemos como é que Deus se relaciona com a história, sendo ele alguém de fora da história. Essa é uma coisa que não temos acesso para entender. Mas, obviamente, se você quiser assumir a ideia da física moderna, né, física quântica, de o tempo e o espaço como uma coisa que de um Deus que está para além do tempo e do espaço e tal, e beleza, você pode interpretar as coisas desse jeito. Eu não acho que é assim que a coisa funciona, que Deus está, neste momento, se relacionando com o Iago do futuro, ao mesmo tempo que se relaciona com o Iago do presente ou do passado, porque para ele, passado, presente e futuro é uma coisa só. Deus criou a passagem do tempo. Eu entendo que Deus decide se relacionar conosco dentro do fluxo da passagem do tempo, porque é isso que ele revelou a nós, acerca da relação dele com a gente. Não sabemos como é que Deus experimenta, não é? Como é que o ser divino, como Deus experimenta, como é que ele vivencia o contato com o tempo. A gente não sabe disso, gente. Não tem como saber. Por isso que a linguagem é de predestinação, é de presciência e tal, porque é a linguagem de um Deus que se relaciona com a criatura. Pastor, em Romanos 1:26, o que significa até as suas mulheres mudando o uso natural no que é contrário à natureza? É muito fácil, tá? O texto fala de lesbianismo. O texto tá falando de homossexualidade, de forma geral. Tá falando sobre homens e mulheres que mudam a forma natural de seus corpos. E o texto vai dizer que é deitando homem com homem, mulher com mulher. Então, homem com homem, mulher com mulher é justamente jacaré. Não, não é isso não. Mas já falava a música, né? Só não pode dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Porque nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É a mesma música ou são músicas diferentes? Agora eu me pego. Mas o texto é sobre isso, tá? O texto tá falando claramente sobre relacionamentos homossexuais, que é o que é contrário ao uso natural. A natureza se organiza para que haja um pênis que entra, penetra e preenche a vagina de forma complementar. E daí o sistema reprodutor funciona na sua inteireza na união de um homem e de uma mulher. Quando existe homem com homem ou mulher com mulher, você não tem mais o complementar, agora você tem dois iguais, fazendo um uso de seus corpos contrário àquilo que é natural. E isso é interpretado por Paulo como um tipo de idolatria, um tipo de fuga da vida com Deus, como deveria ser vivida. Então é isso que o texto está falando quando ele fala sobre o uso natural do corpo. Não é sobre anabolizante não, tá? Não é sobre o uso de anabolizantes não. Você tem, se você é natural, tá aí na batalha de ser uma pessoa natural, não só no uso correto do corpo, mas também em não usar bomba, você que é natural e vai pra academia, tá na batalha, Growth Suplementos é pra você. Esse certamente é a chamada de publi mais aleatória que você já viu desse canal, mas a Growth Suplementos não é empresa de bomba não, gente. Tá vendendo bomba não, não é anabolizante não, gente. Tá vendendo suplementação alimentar, é proteína em pó, é creatina, é coisa natural aí pro seu corpo. Bem que testosterona meu corpo produz naturalmente. Se eu tomar mais testosterona, eu tô tomando mais de algo que meu corpo já produz naturalmente. Então eu fico mais natural ao tomar testosterona. A Growth é líder no mercado de suplementação alimentar pra você que vai pra academia. Tem barra de proteína, tem roupa de academia. Eu gosto dessa roupinha aqui da Growth aqui, eu uso pra malhar aqui no frio americano. E quando você usa o nosso cupom Jesus, você conta pro pessoal da Growth Suplementos que você cuida do seu corpo para a glória do Deus vivo. Eu não estou cuidando do meu corpo para a glória do Deus vivo aqui nos Estados Unidos. Esses dias foram meio complicados para mim. Parei de ir pra academia. Faz um mês que eu não piso na academia. Vou voltar. Tô comendo porcaria. Tô comendo Oreo. Tô tomando sorvete. Eu devo ter ganhado já uns 4 quilos aqui nos Estados Unidos, tá? Minhas bochechinhas já estão, ó, ficando com cara de traquinas de novo, viu, Nando Moura? Tô voltando pra minha cara de traquinas, Nando Moura. E agora, o que eu faço, né? Vou ter que voltar pra academia e pegar pesado na academia de volta. E eu tô sentindo os efeitos no meu corpo, tá? Tô sentindo os efeitos na minha saúde, tô sentindo os efeitos no meu joelho, que é podre, tô sentindo os efeitos no meu estômago, que tá comendo mal, tô sentindo os efeitos no meu sono, tô sentindo os efeitos na minha cabecita, também aqui, ó. Então, você não comete os meus erros não, tá? Vá pra academia. Eu consegui ficar 2 meses e pouco na academia aqui nos Estados Unidos, mas aí o último mês e pouco, mas vou voltar com o apoio, as orações dos maromba, que sempre torcem por mim aí. Eu sei que eu tô ficando gordo igual um upa-lumpa, mas estou voltando aí, vou voltar pro bom caminho. Eu botei minha roupa da Growth hoje pra me inspirar a voltar. E você, que tá aí precisando de inspiração pra voltar também? Cupom Jesus na Growth Suplementos para contar para eles que a gente cuida do nosso corpo para a glória de Deus. E ao fazê-lo, você também apoia o nosso canal para que a gente continue produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Graças aos nossos patrocinadores, nós somos de 8 vídeos por mês para 22 vídeos por mês. E isso, obviamente, é um agradecimento que eu faço para a Growth e para você que usa os nossos cupons. Vai lá na Growth, link na descrição e vem com a gente. Esse double biceps completamente aleatório. Próxima pergunta. Sei que vem livro por aí. De quem? Mas o que acha dessa ideia de que alguns pastores propagam de que o homem, para conseguir algo com a mulher, à noite, tem que cultivar desde amanhã. Que a mulher é forno a lenha
tem que começar a esquentar cedo. É correto? O homem que às vezes tem 2 empregos, vida corrida, mas não agradar a mulher o dia todo, não pode desfrutar do que em tese seria direito dele? Se o homem falha na sua função de provedor, ele é cobrado. Mas tudo bem, a mulher deve negligenciar isso porque ela foi agradada ao longo do dia. Fogo no quartinho. Depois que eu publiquei o fogo no parquinho, o pessoal quer que eu publique o fogo no quartinho. Eu acho que isso é um título horroroso. O meu editor, o Daniel, da Mundo Cristão, quer que eu coloque esse como título do livro. Fogo no quartinho. Os meus amigos todos querem que o título do livro seja Fogo no Quartinho. Mas eu acho que é um título muito ruim. Fogo no quartinho não é um... Ninguém vai entender nada. Fogo no quartinho. Que título é esse? Fogo no quartinho. Mas se refere jocosamente ao fogo do quartinho. Quando eu falo com o meu editor, ei, o fogo do quartinho, tá, estou escrevendo. O fogo do quartinho, um título provisório. Não é esse o título do fogo do quartinho. Mas vamos lá, vamos analisar isso aqui. Primeiro, homem é forno elétrico, mulher é fogão a lenha. Isso costuma ser verdade em boa parte dos casos. É verdade pra todo mundo? Não. Muitas mulheres são fogão elétrico também. Existem homens que demoram mais pra estabelecer um tipo de conexão sexual que seja agradável a eles. Então você não pode tratar isso como se fosse um fator absoluto. Mas, na minha experiência como pastor, parece ser o mais comum, certo? O mais comum é que seja assim. Então você tem que estar mais preocupado com o modo como a sua esposa se torna mais aberta sexualmente, o modo como você também responde e age sexualmente, do que se preocupar com frase feita de família, de internet, tá bom? Então olha pro seu casamento como uma coisa completa e de vocês, não uma coisa, sei lá, não ficar tentando corresponder à expectativa de internet, pra começar. Pronto, vamos aí. Beleza. Agora quer dizer que eu tenho que agradar minha mulher o dia inteiro pra poder ter alguma coisa à noite? Não, você devia agradar sua mulher o dia inteiro porque isso é o certo a se fazer, né? Como família, você é um bom marido, trata sua mulher com respeito, com carinho, ajuda no que for possível e tal. Esse papo, às vezes, de o sexo começa no café da manhã, o sexo começa na cozinha, e sabe, eu tenho que lavar a louça pra poder transar. Eu acho tudo isso uma coisa muito triste sobre família, tá? Porque muitas pessoas colocam a sexualidade como um tipo de recompensa que o homem ganha por fazer mais do que deveria. Então, se o cara fizer mais do que ele deveria, ou seja, ele tá ali assumindo parte das funções do que é da esposa, agradando a esposa, tem que estar feliz o tempo inteiro, ele não pode discordar, ele não pode dizer nada que deixa a mulher chateada, porque mesmo com razão, ele precisa ser um paparicador da sua esposa. Aí ele vai ter, né, o direito a uma rapidinha de madrugada. Se não, aí problema seu, né? Fica aí no caritó. Isso é muito triste, tá? Isso ajuda a destruir família, quando a sexualidade é interpretada desse jeito. Então, assim, tanto a resposta de sexualidade da esposa, quanto o carinho e o cuidado do homem para com sua esposa, precisam ser coisas que acontecem independente. E isso passa uma mensagem muito terrível, né? A mulher vai interpretar que sempre que o marido dela estiver sendo muito legal, é porque ele tá só querendo cultivar uma recompensa sexual depois. Isso é, sabe, isso é triste. É triste. O que é que precisa acontecer no casamento saudável e maduro? Homens que são bons, mulheres que são disponíveis para os seus maridos. O ideal mesmo, o show de bola, é uma vida relacional e sexual que estão ambas conectadas pelo amor que há em Cristo Jesus de um para com o outro. Por que é que eu sou bom com a minha esposa ao longo do dia? Porque eu a amo. Por que é que eu sou sexualmente dedicado ao meu marido? Porque eu amo. E claro que aqui há um pressuposto. Qual é o pressuposto? Algum tipo de desarranjo sexual. De homens que possuem mais libido que as esposas, de homens que têm mais interesse sexual do que as esposas. E que por isso, não é? Os homens precisam fazer alguma coisa para conseguir sexo. Às vezes é o contrário, tá? Às vezes as mulheres é que estão aí correndo atrás para ver se o marido quer alguma coisa com elas. É uma cultura dos homens tudo gordo, né? Os homens tudo ruim de saúde, tudo viciado em pornografia, viciado em TikTok, em rios de Instagram, os cabas cansados, papocado, testosterona lá embaixo, comendo mal. Aí, meu irmão, o que tem de mulher que tá aí pedindo, pelo amor de Deus, pro homem ir atrás dela, também não é pouca coisa não, viu? A realidade hoje em dia, Deus o sabe. Deus o sabe. Então, assim, tudo isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Os homens têm que ficar paparicando mulher com o objetivo de ter alguma coisa sexualmente. Se você, como marido, precisa disso, eu sei que eu só terei sexo à noite hoje se eu ficar paparicando minha mulher o dia inteiro. Cara, isso não é um relacionamento saudável. Pode mandar esse vídeo pra sua mulher. Pode cortar e mandar pra sua mulher. Aqui o pastor Iago falou, não é um relacionamento saudável, certo? Eu não tô querendo dizer que a mulher tem que estar super contente e feliz de transar com o marido canalha, certo? Com o marido canalha. Não é isso. Se o seu marido é um canalha, porque sempre é os extremos, né? Ela só pensa nos extremos. Ah, pastor, você tá dizendo então que meu marido me bate, meu marido tem umas raparigas no meio da rua, meu marido me humilha, me xinga, dá murro na minha cara, saqueou meu cachorro, espanca meus filhos, e eu tenho que transar feliz mesmo assim? Eu tô dizendo isso, tá, cão? Tô dizendo isso não. Se o seu marido é um canalha, você tem outro problema pra resolver. Vai ficar transando com canalha? É osso, né? Então tem que resolver o fato de ser um canalha. Agora, seu marido é um cara decente. Seu marido não acaba decente. Ele pode não ser um galã de Hollywood, mas tá ali, né? Não é o Rodrigo Hilbert, não sabe? Ele não sabe construir uma cabana com as próprias mãos. Mas o cara é trabalhador, direito, trata você com respeito, trata você com carinho,
dá um beijinho, é bonzinho, é bonzinho com você, entendeu? É um parceirinho legal aí no dia a dia. Pô, meu irmão, por que a sexualidade precisa agora ser condicionada a um tipo de paparico constante ao longo do dia? Seu marido deveria estar paparicando? Deveria, pô. Pô, a gente é marido. Deus nos colocou como marido pra cuidar, amar, servir. Isso envolve paparicar minha mulher, ser carinhoso com minha mulher, falar coisas bonitas pra minha mulher, ser um cara legal com a minha própria esposa. Devo estar fazendo isso, tendo sexo ou não. Minha mulher me correspondendo sexualmente ou não, porque eu tenho que amar meu Senhor. E eu amo ao meu Senhor amando a minha esposa. Eu, como esposa, deveria estar sexualmente disponível ao meu marido. Eita, então toda vez que ele vem me procurar, não posso nunca negar sexo pra ele. Pô, tem muitos motivos, existem muitos motivos justos pra que você negue sexo. Você pode estar cansada, você pode não estar muito afim, você pode estar sem vontade, né? E você pode, né, dentro de um limite razoável, negar a sexualidade. Você, amor, hoje não dá e tal. Seu marido, como homem crescidinho, tem que entender. Desde que isso aconteça dentro de uma vida sexual saudável. Você tem todo o direito de dizer, não estou afim de transar hoje, tudo bem, desde que isso esteja em um contexto, né, isso aconteça no berço de uma vida sexual que existe de forma satisfatória para ambos. Quando a vida sexual é satisfatória, uma mulher com tranquilidade vai dizer, amor, hoje não, e o cara vai entender. O problema é que muitas mulheres transam com o marido uma vez na semana. Eu dizer que pra você estar uma vez na semana, você tá acabando seu casamento. É pedir pra divorciar uma vez por semana. Se você tá transando uma vez por semana, ou você tá doente, ou seu casamento tá em crise. Eu tenho dois cenários aí. Ou sei lá, vocês são idosos. Eu tô idoso, meu marido é doente também. Tô idoso. O que, mesmo assim, não é muito saudável não pra vida dois. Mas eu já tô devagando aqui. E aí diz, meu marido, eu tenho que dizer sim, sempre que meu marido quer. meu irmão, você pode dizer não de vez em quando, obviamente. Você pode dizer não quando não tá afim. Agora, você tá sempre dizendo não, o que tá acontecendo? Aí você vai jogar isso na culpa da falta de paparico do seu marido? Você tem que faz parte do que é um casamento. Pô, um casamento, existem compromissos dentro do casamento. Existem dívidas dentro do casamento. Quando eu casei, eu assumi a dívida de sustentar a minha casa. Eu não tenho o direito de dizer, estou cansadinho, estou tão pra baixo hoje, não vou pro trabalho, vou deixar minha família com fome. Entendeu? Eu não tenho esse direito. Eu preciso sustentar a minha casa. Eu não posso dizer hoje, estou tão mal deprimido, vou tratar mal a minha mulher. Estou meio bravo, porque meu chefe foi ruim comigo. Vou chegar em casa e vou descontar na minha esposa e nos meus filhos. Não tenho direito de fazer isso. Não tenho direito de fazer isso. Muitos homens fazem, infelizmente. Assim como a mulher não tem o direito de dizer, por N motivos, não estarei mais sexualmente presente na minha casa, meu marido que se vire. Ela não tem o direito de fazer isso. Assim como o marido não teria o direito de fazer isso com sua esposa também. Ambos precisam encontrar um caminho saudável relacionalmente e sexualmente, para que ambos estejam satisfeitos e felizes no casamento. Mulheres devem estar sexualmente disponíveis, e quando a esposa gosta da sexualidade, o marido tá lá também dedicado à sexualidade dela, isso é maravilhoso. Uma coisa que a gente tem que considerar é que a gente passa também, às vezes, tempo demais dizendo para as mulheres que elas devem transar com os maridos delas, mas a gente passa tempo de menos ensinando os maridos a fazer as esposas quererem transar com eles, né? Então não é só assim, cobrar a esposa pra que ela transe. Até porque geralmente é um sexo muito triste, né? Esse tipo de sexo. Mas é educar os maridos para que eles possam aquecer o coração e a libido das próprias esposas. Conhecendo suas esposas para saber como ajudá-las. Às vezes é ajuda médica. Às vezes é ir no médico. Às vezes é terapia. Às vezes é aconselhamento pastoral. Às vezes é abrir a Bíblia e dizer, filha, você tá pecando contra Deus, você não tá entendendo o que é um casamento. Então assim, tem que evitar essa parada de sexo como arma de troca, paparico como arma de troca, paparique a sua mulher, ame a sua mulher, cuide da sua mulher, minha rotina é muito difícil e tal, beleza, é claro que existe uma compreensão, do mesmo jeito que o marido vai compreender uma esposa que tá às vezes triste, tá às vezes muito cansada, sobrecarregada, e também não vai ter a performance sexual que você gostaria. Existe um ambiente de compreensão e graça dentro do casamento, mas é fundamental que ambos olhem pro próprio matrimônio como um ambiente de serviço e amor, né, acima de tudo amor. E sim, às vezes os machos também é meio demais, né, tem uns cabas que se não estiver transando todo dia, né, acha que o casamento tá acabado. Meu Deus, minha mulher, se não transar todo dia. Eu já aconselhei casamentos que a mulher dizia, o nosso casamento só vai bem enquanto a gente tá sexualmente ativo, quando eu tô sexualmente presente. Na hora que eu não estiver sexualmente presente, o casamento começa a degringolar. Eu perguntava, mas o que é sexualmente presente? O que significa? Não, transar todo dia. Se eu transo todo dia, a gente tá bem. Se cai pra 3 vezes por semana, aí a gente briga muito. O que, claro, já é um ambiente de idolatria sexual da parte do marido. Estou dizendo que transar todo dia é ruim? Não, claro que não. Claro que transar todo dia não é ruim. Pelo menos eu não conheço nenhum homem que... Bom, talvez eu conheça 2 ou 3, mas claro que não é ruim, né? Vocês sabem que a média sexual natural pra maioria dos homens é 2 a 3 vezes por dia, né? Assim, tranquilamente. Então, mas aí o cara vai ficar grosso com a mulher, o casamento vai começar a caminhar pro fracasso quando a frequência sexual sai de uma rotina diária, o que é altamente incomum, para uma rotina mais natural e mais saudável, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana e tal. Aí o cara tá com um problema óbvio. E muito cara que tá num contexto também de pornografia, veio do mundo da pornografia e tal, de sexualidade das mídias, projeto sobre a mulher um tipo de resposta de sexualidade completamente real. Se ela não estiver transando do jeito mais do mundo, aí não serve também e tal. Muito homem é ridículo também. Assim como muitas mulheres não conseguem perceber que para muitos maridos
sair de casa pra trabalhar e voltar à noite é o maior ato de amor que ele pode fazer pra sustentar a casa e tá ali e permanecer todos os dias, muitos homens não conseguem perceber que às vezes o sexo cansado das esposas deles é um ato extremo de amor que ela tá exercendo pra com o marido. Então assim, tá todo mundo errado nessa porcaria, o povo não transa, o povo não cuida das mulheres, vão cuidar das suas esposas, vão transar com alegria e vão deixar de ficar sendo besta. Fogo no quartinho, tá aí pra senhoras e senhores. E qual é a melhor forma da igreja se inserir na sociedade e outros segmentos? Por exemplo, na palestra vamos dizer sobre família. O que acha de um pastor, um padre e um político sentados juntos e unidos pelo bem-estar geral? Quais são os limites? E o quanto de política e religião se misturam? E o quanto de uma religião se envolve com a outra? Cara, eu gosto muito de dois conceitos. Tem dois conceitos importantes aqui. É o conceito de co-beligerância e o conceito de soberania das esferas. Soberania das esferas é um termo que ficou famoso pela via doiverdiana, é uma questão um pouco mais difícil, científica, mas no sentido kuiperiano, Abraham Kuyper, soberania das esferas ou talvez autarquia das esferas, como a tradução melhor seria, é a ideia de que existem esferas na sociedade, família, igreja, estado, que se interrelacionam, mas que não podem se sobrepujar uma sobre a outra. Então, para começo de conversa, existe uma divisão entre estado, igreja e família, mas existe uma influência mútua ali de serviço e de cuidado que se estabelece nas esferas sociais. Por outro lado, a gente tem o que o Francis Schaeffer chamou de co-beligerância. É quando nós lutamos lado a lado com outros, movimentos religiosos em prol de uma causa comum. Então, por exemplo, eu tenho visões muito negativas sobre catolicismo romano em termos religiosos, mas eu estou aqui nos Estados Unidos como pesquisador visitante de um instituto católico que tem lá um monte de protestantes que trabalham juntos com esses católicos para promover uma sociedade mais justa, mais livre, mais virtuosa. Então eu posso tranquilamente estar ao lado de um católico lutando contra o aborto, posso estar ao lado de um católico lutando a favor de liberdade econômica, ao lado de um católico, ao lado de um muçulmano, ao lado de um judeu, ao lado de um cara de uma religião afro, ao lado de um ateu, lutando por um tipo de bem social, ou o que é que seja, ao mesmo tempo que eu acho que aquela religião é falsa, ou que eu quero evangelizar as pessoas para que elas venham para o meu espectro religioso. É a coisa mais natural possível. É tranquilo estabelecer as diferenças, os limites do que cada um faz, mas os limites religiosos não é porque a gente está trabalhando junto contra o aborto, por exemplo, que a gente é da mesma religião, religiões diferentes, obviamente, mas estabelecer pelo que a gente batalha junto. É a co-beligerância. Nesse sentido, eu acho altamente tranquilo. Agora, é bom tomar cuidado com os ambientes de igreja, Eu evitaria trazer para o contexto de igreja, da vida da comunidade, esse tipo de coisa, sem deixar muito claro os limites disso. Então, eu não traria um padre pro culto, eu não traria um político pro culto, esse tipo de coisa. Eu posso fazer na minha igreja uma palestra onde eu convido pessoas do mundo político, faria fora do ano de eleição. Olharia com cuidado, porque político de carreira já é um pouco mais complicado. Mas eu teria sabedoria para saber encontrar os limites desse tipo de relacionamento. Mas sim, se unir pelo bem geral, fora do contexto de igreja, principalmente, é muito tranquilo. Dentro do contexto de igreja, também é possível, mas você tem que ter um pouco mais de sabedoria para lidar com isso. Nunca, obviamente, envolvendo o culto. Pastor, como lidar com amigos e parentes que estão em igrejas evangélicas, mas muito ruins, com teologia neopentecostal ou coaching? Saí já faz um tempo de igreja neopentecostal e tenho familiares e amigos nesse meio. Sinto dificuldade em achar um equilíbrio entre não ser chata, de pagar sermão, mas também não me omitir em falar a verdade. Não tem como fugir muito de ser chata não, tá? Você vai ser chato um pouquinho. Normal. Não tem muito como fugir da chatice, às vezes, Agora é ter bom senso, gente. Esse tipo de coisa é muito tranquilo. Você prega. Eu tenho parentes, eu tenho colegas, pessoas que são de igrejas que eu acho condenáveis, O que eu faço? Eu, às vezes, não digo nada. Eles sabem minhas posições. A minha posição é diferente porque eu tô falando um monte de coisa na internet, Então, assim, eu já falo demais as coisas que eu acredito. Então, às vezes, geralmente, pessoalmente, eu tento ter essa postura mais conciliadora, mais devagarzinho e tal, pra não assustar demais. As pessoas às vezes já têm a ideia que eu vou chegar atacando porrete, Porque é fácil tacar o porrete falando pra uma câmera, dentro de um quarto, Como é mais fácil do mundo. Então eu prefiro ir devagarzinho, Eu poderia meter o porrete pessoalmente também, porque pra mim, minha tendência natural é não ter muito filtro pra falar as coisas. Mas eu tento ir devagarzinho e tal, ser mais conciliador, e se há uma abertura, aí eu vou e entro, Tento ser mais propositivo. Falar como as coisas deveriam ser, Falar de como as coisas deveriam acontecer, ao invés de falar mal da igreja da pessoa. Então, é muito ruim que as pessoas creem nisso aqui, é muito ruim. Essa crença, essa forma de ver a religião, eu não acho correta. O Cristo, quando falou mais isso. Tenta apresentar mais como as coisas deveriam ser, critico mais ideias gerais, e se houver uma abertura, aí eu falo da igreja do cara, Mas quando não houver abertura, às vezes é só um jeito de afastar mesmo, tem muito pra onde correr não. Hoje em dia, vejo muitas obras que romantizam demônios, colocam personagens demônios como protagonista, com bons sentimentos, ou os colocam como personagens femininos bonitinhos, inocentes, etc. Você encara isso como um problema, tendo em vista que as pessoas que não buscam a Jesus podem começar a se acostumar com a ideia de que demônios poderiam ter sentimentos bons ou serem inocentes diante da ira de um Deus malvadão? Ou será que eu tô no modo overthinking, aproveitando que agora o senhor é bilíngue? Cara, eu acho um problema, tá? Eu não gosto de seriados que apresentam figuras malignas como se fossem boas. Então, assim, eu não tenho um problema com seriados que representam o mal. Então eu posso assistir um Breaking Bad, porque o Walter White é claramente uma figura maligna. Eu posso assistir um Joker, porque o Joker é claramente... o Coringa é claramente um personagem mau. Você viu o Mundo Cópia de Joker? Saiu o Mundo Cópia de Joker, tá? Lá no canal do Mundo Cópia eu fiz minha resenha explicando por que Joker 2 é um filme bom. Por mais que eu acho que só eu no planeta Terra acredito nisso. Mas é um bom filme.
vai lá dar uma conferida lá no canal do Mundo Cop. Eu posso assistir Joker, porque Joker é claramente representado como uma figura ruim. Eu não tenho problema em assistir a representação do mal. Agora, quando o mal é chamado de bem, aí eu tenho um problema. Aí eu acho que não convém que cristãos se relacionem com isso. Então, uma coisa é tentar humanizar o vilão. Porque vilões, né, são mais interessantes quando eles são seres humanos. Então, eles têm complexidades dentro deles e tal. Pô, isso é até legal. O problema é quando existe um tipo de romantização do vilão, né? Ou então a figura vilanesca é apresentada de forma positiva. Aí, pra mim, já não dá. Pra mim, eu já acho que é um tipo de influência maligna mesmo. Ainda mais se você pensar, sei lá, em criança ou adolescente e tal. Pra mim, é uma coisa que eu não gosto. Certo? Não gosto. E às vezes é estranho, né? Porque a gente não consegue, às vezes, dividir e entender o que está sendo representado na mídia, né? No seriado e tal. Realmente, o que é mal é chamado de bom, muitas vezes. E às vezes, simplesmente, a representação do mal é tratado como um tipo de incentivo ao mal, né? Ou coisa do tipo. A gente é muito incapaz, às vezes, de entender, né, o que é que está sendo representado dentro da peça cinematográfica. E a gente simplesmente não consegue entender se o mal está sendo chamado de bem ou não. Como é que aquela figura maligna está sendo representada. Lembra quando o Danilo Gentili, já que eu falei do Mundo Cópia, tem até Mundo Cópia falando sobre isso, né? Quando o Danilo Gentili fez aquele filme sobre ser o pior aluno da escola, e tinha um personagem Pedro, né, no filme. E era um vilão, era claramente um vilão da história fazendo uma coisa errada, e muita gente interpretou como uma defesa, uma ode, né, ele tivesse de alguma forma incentivando, né, comportamentos Pedro. O que é claramente ridículo, né? É um negócio meio burro até. Cá entre nós, é meio burro, meio burrão você acreditar nisso aí. Por isso que eu acredito realmente que o Mundo Cópia é um projeto muito interessante, assim, porque ajuda os crentes, além de evangelizar os descrentes, ajuda os crentes a terem uma análise cultural mais inteligente. Coisa que às vezes falta mesmo na nossa percepção sobre como as coisas acabam funcionando aí no mundo da mídia. A gente não sabe interpretar histórias muitas vezes. E aí, pastor? Tudo na paz aí do Zéua? Tudo na paz. É errado se afastar e não manter contato com familiares que acabaram com o meu psicológico e me trouxeram muitos traumas. Pessoas que só querem guerra, preferem caos e confusão, que vivem pra atacar os outros. Sei que sentir algo não deve nos guiar muito, porque o coração é enganoso. Mas eu sinto paz em ter me afastado. Não tenho nem cultivo ódio ou mágoa, apenas me afastei justamente para manter minha paz e não alimentar sentimentos ruins. Oro por eles, mas eu no meu canto e ele no deles. OBS são todos cristãos também. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3 de pessoas que a gente deveria se afastar delas. Pessoas que a gente não deveria ter contato. Tá até aqui, ó. 2 Timóteo 3, 2 a 5. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder de Deus, fique longe também destes. Então assim, a gente tem que se afastar deles. São pessoas que têm aparência de piedade, mas na verdade são inimigos de Deus. Então, em certo sentido, são pessoas que aparentemente se dizem cristãos, têm aparência de piedade, mas vive um tipo de comportamento que é terrível e que te prejudica muito, né? O ideal é que seu coração não guarde mágoa, como você falou, você tem que perdoar essas pessoas. Agora, a gente muitas vezes acha que perdoar é virar melhor amigo. É o perdão de Deus, né? Deus nos perdoou e nos alcançou e nos trouxe pra sua família. O problema é que o perdão de Deus é diferente do meu perdão em uma coisa. O perdão de Deus é transformador, o meu não é. Quando Deus me perdoa, Deus me transforma. Quando eu perdoo meu inimigo, eu não transformo meu inimigo. Ele pode continuar sendo a mesma pessoa odiosa que sempre foi. A Escritura diz que como é que eu trato meu inimigo? Eu oro por ele, eu o perdoo. Quando o meu inimigo se dá mal, eu não fico feliz, mas eu ajudo o meu inimigo em suas dificuldades. Mas a Escritura não diz que eu deveria buscar contato, amizade e convivência frequente com meus inimigos. Então, o que acontece? O cara roubou a tua empresa, certo? O teu contador desviou dinheiro da empresa. Você pode perdoá-lo, mas você precisa mantê-lo como contador? Não necessariamente. Tá? O cara, sei lá, assassinou um parente teu. Você pode cometer o ato altamente cristão e sacrificial de perdoá-lo. Mas você tem que convidá-lo pro jantar da família? Não tem. Existem pessoas horrorosas na sua família que se dizem cristãs? Beleza, encontra elas aí no Natal. Oi, como é que vai? Tudo bem e tal? Mas não tem que viver perto não, gente. Eu sempre digo isso, muita gente quando eu falo isso aqui na internet fica meio chateado. Mas você pode honrar seu pai e sua mãe à distância também, tá? Porque honrar o seu pai e sua mãe não significa dar a eles o direito de te destruir. Amar os seus parentes, ter carinho por eles. Veja, você também pode amar gente horrível. E amar gente horrível não é dar a gente horrível o direito de destruir você. Muitas vezes você os ama melhor entendendo que, cara, essa galera não quer mudar, Deus abençoe, não tem um porquê estar próximo, não tem um porquê ser amigo, não tem um porquê ter convivência. Então pode se afastar mesmo e Deus abençoe. Só não guarde, né, sentimentos ruins no coração. Iago, tem algum curso de teologia EAD que você indica? Não precisa ser reconhecido, quero muito aprender sobre bibliologia, fundamentos da teologia, cristologia, história do cristianismo, história blá blá blá. Cara, Gabriel, indica a Escola Convergência. A Escola Convergência, eu sou professor deles, fazem um trabalho, ó, bonito, são um dos patrocinadores desse canal também, e a gente de vez em quando tem pergunta de pastor aqui da Escola Convergência. É uma galera que eu acredito muito. Você pode ir lá, se eu não me engano, tá nos últimos dias aí pra você se inscrever na turma atual, tá? Então, corre, se você quiser ir, porque eles só abrem matrículas, eu acho,
2 vezes por ano, se minha cabeça não estiver maluca, eu acho que é isso. Eles têm o curso Doutrina e Devoção, eles também têm a Escola de Pregadores para os líderes que querem poder ensinar mais. Então, eles têm uns precinhos camaradas também, é bem bom. Então corre lá, a Escola Convergência é minha indicação. Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Não se esqueça de deixar suas perguntas aqui nesse vídeo também, porque a gente pega suas perguntas aqui para também gravar Pergunte ao Pastor. A gente tem vídeo aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui e lá no Mundo Cop. Temos aos sábados, a cada 15 dias, o nosso podcast. Tá, irmão? Procura a gente no Spotify. Estamos em todo lugar aí, pra glória de Deus, enchendo a internet de boa teologia. Um cheiro bem fungado no seu cangote. E até a próxima. Eu tô tirando a remela aqui do olho e não paro de falar, né, Gabriel? Eu devia parar de falar pra poder tirar a remela do olho e você simplesmente cortar. Mas você não anda cortando nada mesmo. Eu tirar, se eu der um arroto aqui, se eu der deixar a remela do olho, tu vai deixar pra fazer uma piada no vídeo? Aí eu sei. Vamos lá. Pelo menos não tá no meio da resposta.